Bom dia, eu sou Gabriel e hoje estreia um novo programa aqui na rádio, o Se Liga na História, que vai passar todos os sábados de 10 até 10h30. Nele, nós vamos ler várias obras literárias famosas, interessantes e super legais. Em cada programa, vamos ler as partes de um livro escolhido por mim, e quando acabar, nós poderemos ir para outro. No começo de cada um, irá ter como a história foi criada, ou então como o criador teve a ideia de criá-la. O livro de hoje será O Pequeno Príncipe, criado por Saint-Exupéry em 1943. Então, antes de começar, vamos saber mais de como Saint-Exupéry teve a ideia de fazer esse livro. A obra O Pequeno Príncipe foi criada depois de uma pane no avião de Saint-Exupéry e ele teve que ficar preso no deserto do Saara. A partir dali, ele começou a ter ideias de como criar a sua história. Depois que ele foi resgatado, ele começou a desenhar e criar os personagens, como o Pequeno Príncipe, que foi inspirado nas imagens dele quando ele era criança. Já a Rosa foi criada inspirada na esposa de Saint-Exupéry. O asteroide B612 não existe e foi criado inspirado na cidade em que a esposa dele morava. Então, ele começou a colocar lições no livro dele e lançou em 1943. A partir dali, começou a virar um sucesso de vendas e começaram a ter várias traduções, inclusive a de português, que foi como todo mundo começou a conhecer a história. Agora que nós já sabemos um pouco mais de como a história foi criada, vamos começar a ler e embarcar juntos nessa aventura. Então, se liga na história! O Pequeno Príncipe. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi um livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e adormecem aos 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e refiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1. Ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo o elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma promissora carreira de pintor, fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão, e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo, e a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. Isso é muito útil quando está perdido à noite. Dessa forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes, vi-as bem de perto. Isso não melhorou minha antiga opinião. Quando encontrava uma que parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se era na verdade uma pessoa inteligente, mas a resposta era sempre a mesma. É um chapéu. Então eu não falava nem de jiboias, nem de florestas, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só sem alguém com quem pudesse realmente conversar, até que um dia
uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto Saara, há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor e, como não trazia comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para executar aquela difícil tarefa. Era para mim só questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite, me adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imagine qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: "Por favor, desenha-me um carneiro." O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos. Olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é com certeza muito menos sedutor que o modelo original. Não tenho culpa, fora desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes. E só aprendera a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava para aquela aparição com os olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu estava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o meu pequeno visitante não parecia nem parecido, nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente nada na aparência de uma criança perdida no deserto. Então, quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: "Mas, que fazes aqui?" Ele repetiu então lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: "Por favor, desenha-me um carneiro." Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa obedecer. Por mais absurdo que aquele me parecesse, a quilômetros e quilômetros de qualquer lugar habitado e com vida em perigo, eu tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então de que eu não havia estudado, mas que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao meu pequeno visitante, com um pouco de mau humor, que não sabia desenhar. Respondeu-me: "Não tem importância, é só me desenhar um carneiro." Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada. E fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar: Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. É preciso de um carneiro. Desenhe-me um carneiro, por favor." Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e disse: "Não, esse já está muito doente. Desenha outro." Desenhei de novo. Meu amigo sorriu paciente. "Bem, vês que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres." Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusando como os anteriores. "Esse aí é muito velho. Eu quero um carneiro que viva por muito tempo." Então, perdendo a paciência e como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho e arrisquei: "Esta é a caixa onde o carneiro que queres está dentro." E fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei somente um carneirinho. Ele inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu. E foi assim que conheci, um dia, o Pequeno Príncipe. Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é que foram pouco a pouco me revelando a sua história. Assim, quando viu pela primeira vez o meu avião: "Não vou desenhá-lo, pois acho muito complicado." Perguntou-me: "Que coisa é aquela?" "Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, o meu avião." Eu estava orgulhoso de lhe dizer que eu voava. Ele perguntou meio assustado: "Como? Tu caíste do céu?" "Sim," respondi humildemente. "Ah, isso é engraçado." E o pequeno príncipe deu uma bela risada, que me irritou profundamente.
Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou: Então tu também vens do céu? De que planeta tu és? Vislumbrei num clarão no mistério de sua origem e perguntei repetidamente: Tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, observando o meu avião. É verdade que nisso aí não pode ter vindo de muito longe. Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo. Depois, tirando do moço o meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Imagina como eu ficara integrado com aquela simples menção a outros planetas. Esforcei-me então por saber um pouco mais. De onde vens, meu caro? Onde é a tua casa? Para onde queres levar o meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu: O bom é que essa caixa que me destes poderá à noite servir de casa para ele. Sem dúvida. E se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia. Eu me estaca para prendê-lo. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia estranha! Mas, se tu não amarrares, ele vai embora e se perde. Meu amigo deu uma nova risada. Mas aonde pensas que ele vai? Não sei, por aí, andando sempre em frente. Então o pequeno príncipe disse, muito sério: Não faz mal. É tão pequeno onde eu moro. E depois, talvez com um pouco de tristeza, acrescentou: Quando a gente sempre em frente, não pode mesmo. Quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe. Eu aprendera assim uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era um pouco maior que uma casa. Para mim isso não era surpresa. Eu sabia que além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte e Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, lhe dá um nome com um número. Chamou, por exemplo, asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração da sua descoberta, num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas típicas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob a pena de morte, a se vestir na moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestindo uma elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou. Se lhes dou esse detalhe sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números. E quando a gente fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais interessam em saber como ela realmente é. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que prefere. Será que ela coleciona borboletas? Mas perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos ele tem, quando peça, quando seu pai ganha. Somente assim é que eles vão julgar conhecê-lo. Se dizermos a pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, grêmios na janela, bombas no telhado. Elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso de dizer: vi uma casa de 600 mil reais. Então eles exclamam: que beleza! Assim, se a gente lhes disser a prova que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer o carneiro é porque existe. Poucos se importarão e nos chamarão de crianças. Mas se dissermos o planeta de onde ele via é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão por perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Mas com certeza, para nós que compreendemos o significado da vida, números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim.
Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro. Não gosto que leio meus livros superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo, e corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por isso que comprei um estojo de aquarela e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando não fez outra tentativa além de jiboias fechadas e abertas. Experimentei, é claro, fazer os retratos mais fiéis que eu puder, mas não tenho tanta certeza de conseguir. Um desenho parece passável, já outro inteiramente diferente. Engano-me também no tamanho. Ora o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Hesita também a cor de suas roupas. Vou arriscando então aqui e ali. Provavelmente esquecerei de alguns dos detalhes mais importantes do meu amigo. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele. Mas, infelizmente, não sei ver carneiros através de caixas. Talvez esteja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta. A partida da viagem, mas isso devagarzinho, ao acaso das informações colhidas das suas observações. Foi assim que vim a conhecer no terceiro dia o drama dos baobás. Dessa vez, ainda foi graças ao carneiro, pois de repente, o pequeno príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou. Então eles também comem os baobás? Expliquei aos príncipezinhos que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas. E mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro. Mas sabiamente observou em seguida. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade, mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Ora, vejamos, respondeu-me como se tratasse de algo óbvio. E foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os planetas, ervas boas e más. Consequentemente, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas estranhas da terra, até que cisme de despertar. Então, ela se espreguiça e lança timidamente para o sol, no inofensivo galinho. Se for de roseira ou rabanete, teremos de deixar que cresça, à vontade. Mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que arranquemos imediatamente. Ora havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe, as sementes de baobás. O solo do planeta estava infestado. E quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando-o. E se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É questão de disciplina, disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a higiene matinal e começa a fazer o cuidado com a higiene do planeta, é preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os baobás, logo que se diferencie das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se um dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil a elas. Às vezes há inconvenientes em protelar um trabalho, mas quando se trata de baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado ali que crescessem 3 arbustos. E de acordo com a orientação do Pequeno Príncipe, desenhou tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grande
São os riscos que queriam um dia se perca no asteroide e que ao menos uma vez. Abro exceção e digo, crianças, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, e do qual nunca suspeitamos, que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de grande importância. Perguntaram talvez, por que não há neste livro outros desenhos tão impressionantes como os dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência de seu perigo. Ah, pequeno príncipe, assim que eu comecei a compreender um pouco dos segredos da sua triste vidinha, durante muito tempo tu não vistes outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disse na manhã do quarto dia. Gosto muito de pôr do sol, vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizestes um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me. Eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França num minuto para assistir ao outro pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais, mas no teu pequeno planeta bastava apenas recuar um pouco da cadeira, e assim contemplavas o crepúsculo toda vez que desejavas. Um dia eu vi o sol se pôr 44 vezes. E logo depois acrescentaste. Quando a gente está muito triste, gosta de admirar o pôr do sol. Estavas tão tristes que assim, num dia, que contemplaste 44. Mas o príncipezinho não entendeu. E nem respondeu. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, um segredo da vida do pequeno príncipe foi revelado. Perguntou-me, sem rodeios, como se fosse o resultado de uma longa reflexão. Um carneiro, se come arbusto, também come flores? Um carneiro come tudo o que encontra. Mesmo as flores que têm espinho? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo, naquele instante, tentando desatanranchar do motor um parafuso muito apertado. Estava bastante preocupado, pois a pane estava começando a parecer muito grave. E a água que tinha para beber é tão pouca que temia o pior. Para que servem os espinhos? O pequeno príncipe jamais desistia de uma pergunta uma vez que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Ah, espinhos não servem para nada. São pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor. Não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defendem-se como podem. Elas julgam-se poderosas com seus espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava, se esse parafuso não afrouxar, vou fazê-lo soltar como uma martelada. O príncipezinho perturbou de novo meus pensamentos. E tu achas então que as flores... Ora, eu não acho nada, respondi qualquer coisa. Só me ocupo com coisas sérias. Ele me olhou surpreso. Coisas sérias? Ele me via de martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvado sobre um objeto que parecia muito feio. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas acrescentou implacável. Tu confunde todas as coisas, mistura tudo. Ele estava realmente muito irritado. Sacudiu ao vento seus cabelos dourados. Conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo, nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão contas. E o dia todo repete, como tu. Eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. Isso faz inchar-se de orgulho, mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipe estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos, há flores que produzem espinhos. Há milhões e milhões de anos que, apesar disso, os carneiros as comem. E não será importante procurar saber por que elas perdem tanto tempo produzindo os espinhos inúteis? Não será importante
A guerra dos carneiros e das flores não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu por uma minha vez, sei lá, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode destruir num só golpe, sem saber o que faz, isso não tem importância? Isso não tem? Corou um pouco e continuou logo em seguida. Se alguém ama uma flor na qual só existe um exemplar e milhões de estrelas, isso basta para fazê-lo feliz. Quando contempla, ele pensa, minha flor está em algum lugar. Mas se o carneirinho come a flor, para ele é como se todas as estrelas repentinamente se apagassem. E isso não tem importância? Não consegui dizer nada, mas imediatamente se pôs a soluçar. A noite cairá. Larguei as ferramentas. Ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a Terra, um príncipezinho a consolar. Tomei nos braços, embalei-o e lhe dizia: a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma focinheira para o seu carneiro, uma cerca para a tua flor. Eu não sabia o que dizer. Sentia-me envergonhado. Não sabia como consolá-lo, como me aproximar dele. É tão misterioso o país das lágrimas. Então, eu acho que por hoje já tá bom. E o que vocês acham que pode acontecer, hein? O que será que a Rosa vai fazer? O que será que o Pequeno Príncipe vai fazer? O que será que vai acontecer depois? Vejo vocês no próximo programa. Se liga na história. Lembrando que ele vai passar de 10 até 10h30. Então, tchau!